Gerson, claro, um empate com gosto de vitória, já que o América garantiu a classificação para os quartos de final, ou seja, os jogos do acesso à Série C em 2026. Mas fala o que o senhor acha que faltou para a equipe americana no duelo de hoje. Sai com a vitória, sai com os 3 pontos para somar, obviamente, na tabela de classificação. O que o senhor acha que realmente faltou para a equipe americana? Bom, boa noite a todos. Importante, atingimos mais um objetivo que foi traçado durante a competição. Não podia ser diferente, né? É uma competição extremamente difícil em que iniciam 64 equipes, muitas equipes aí que já ficaram pelo meio do caminho com condições, com investimento, com tradição, com equipes qualificadas. E a Série D, a cada ano, ela está ficando mais difícil, né? Então, nós tivemos o exemplo aí ontem, por exemplo, de 3 equipes que também estavam entre as 4 melhores campanhas, né? 2 empataram e 1 perdeu em casa e ainda acabou ficando fora. Então é um campeonato extremamente difícil que você não pode errar, né? Respondendo a sua pergunta agora, eu acho que a gente não fez um bom jogo tecnicamente, a gente circulou pouco a bola no primeiro tempo, a bola chegava do lado, a gente já estava acelerando. Isso é um processo que talvez pelo fator casa, né, estádio cheio, a gente querendo mostrar para o nosso torcedor, a gente acabou apressando um pouco o jogo, né, não teve a paciência e a consciência para circular um pouco mais a bola, esperar um momento de uma melhor definição no lado contrário. Então entendo que isso nos prejudicou no primeiro tempo e o jogo acabou ficando muito de transição. Não era o jogo que nós programamos, planejamos para o jogo de hoje. Era um jogo sim de imposição, mas de controle, né, com a posse de bola e ser agressivo quando a gente chegasse no último terço pelos corredores. Então, isso acabou gerando uma ansiedade nossa no primeiro tempo e que a gente não conseguiu ter o controle como queríamos ter do jogo, principalmente em circulação de bola. No segundo tempo, acho que a equipe no início ainda conseguiu, né, ter um pouquinho mais de ímpeto ofensivo e depois o adversário também veio para o tudo ou nada, também fez mudanças, né, que acabaram nos envolvendo em alguns momentos e o jogo acabou ficando perigoso. Mas felizmente a gente conseguiu garantir o resultado que nos leva à decisão agora. São 2 jogos importantes, né, e que vão decidir muita coisa aí, principalmente em relação àquilo que nós pretendemos, que é chegar ao acesso. Gerson, boa noite. Eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 da atuação do seu time. Você já respondeu a pergunta de Cecília quando você disse que não achou que fez uma boa partida, os seus jogadores. Queria que você desse uma nota de 0 a 10 e qual é a lição que você tira desse jogo em casa, uma partida onde o VAR de novo fazendo o seu papel como deve, mas foi crucial para a gente ter o América classificado. Sem dúvida. Primeiro, a respeito do VAR, eu acho que todos viram que o atleta acabou dominando com a mão, né? Mas nós temos que fazer correções, pensando já no duelo que nós perdemos na disputa aérea, né? Isso não pode acontecer, principalmente num jogo decisivo e no final do jogo, né? Nós temos que vencer aquela disputa ali, como a gente venceu a maioria nos 2 jogos. Então foi um erro que poderia ter custado caro, né? É aquilo que eu falei, é margem mínima para errar. O adversário, né, na parte final do jogo veio para o tudo ou nada, teve força para isso pelos corredores e aí acabou conseguindo escanteios. Foi onde que nós mais sofremos, né, talvez nos últimos 5 minutos e no acréscimo, né? Então, e ao mesmo tempo a gente não conseguiu também levar mais perigo ao adversário. É difícil dar uma nota assim, mas eu acho que foi um jogo de razoável para bom, né? Entendo que o jogo passado a gente foi melhor, mesmo não fazendo um grande jogo e todas as partidas que eu tenho acompanhado aí, ontem acompanhei quase que todas, né, os jogos estão muito nivelados, assim, nenhuma equipe está conseguindo, e principalmente as que tinham a vantagem do primeiro jogo, nenhuma conseguiu ser superior ao seu adversário, né, nem Aparecidense, nem Asa, e nem a outra equipe que foi o Barra, né, que acabou o primeiro tempo sofrendo demais e depois conseguiu a vitória, mas enfim, são situações que vão acontecer ainda durante a competição, jogos difíceis em casa, né? Acredito que teve mais vitórias fora de casa do que dos mandantes nessa fase da competição, então isso já mostra um indicativo que
que nós temos que ter muita atenção e render mais, né? Fazer um jogo de muita atenção e muito forte sem a bola para proporcionar o menos possível ao nosso adversário, mas reconhecer e parabenizar os atletas, né, pelo esforço, pela dedicação. Se não foi um jogo que nós realizamos aquilo que nós pretendíamos, não faltou luta, não faltou disposição e entrega até o final, então isso a gente valorizou agora, mas sabendo que precisamos melhorar, sim. Gerson, boa noite, parabéns pela classificação. Davi Gabriel deixando o jogo ainda no primeiro tempo, com a mão na coxa, isso lhe traz preocupações, até porque a nossa equipe, infelizmente, não entrou, pelo menos uma votação da nossa equipe, ele não teria entrado bem no jogo de hoje. Com relação a essa próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, teve vista essa má atuação, por exemplo, do Renan Siqueira pelo lado esquerdo, e a possibilidade do Davi Gabriel, dependendo, claro, dos exames, de ficar fora do primeiro jogo. Na sua cabeça, você pensa, quem sabe, em mudar o esquema tático da equipe para o primeiro jogo, ou não? Vai trabalhar mesmo, quem é do lateral esquerdo, joga na lateral esquerda, enfim, seria esse o pensamento? Primeiro que nós vamos aguardar, né, o resultado dos exames, e nós temos um departamento médico muito competente, que vai avaliar o atleta, né, a princípio, né, pela nossa experiência, assim, de dia a dia e de partidas, é uma lesão muscular, me pareceu, né, posterior. Então isso geralmente tende a demorar um pouquinho mais, dependendo do grau dela, mas eu acho que o Renan, no primeiro tempo, ele não fez um jogo bom tecnicamente, errando algumas tomadas de decisões, um cruzamento, um rebote, mas no segundo tempo, defensivamente, ele correspondeu, né? Acho que o adversário tinha um lado forte ali, e principalmente no final do jogo colocou o Café, que é um jogador muito rápido e descansado, para explorar aquele setor, né? E entendo que é um atleta com um perfil diferente do Davi, né, em termos de característica, mas também tem a nossa confiança, e sim, se porventura o Davi não puder jogar, o Renan é o substituto imediato, e a gente tem certeza que ele vai fazer um grande jogo, vai ter uma performance boa. Gerson, boa noite. No segundo tempo, principalmente no início, ali até os 20 minutos, o América recuou demais. E eu queria saber se isso foi uma orientação sua, né? Teve alguns momentos ali nesse início do segundo tempo que a gente percebeu até uma linha de 5 ali sendo formada, não sei se instintivamente ou por orientação sua. Queria saber qual foi a sua orientação na volta do intervalo, nesse sentido, né, que jogava dentro de casa. Você até falou durante a semana no aspecto psicológico, né, que tinha que aprender, né, a lidar com esses momentos em que o time não estava tão bem em campo. Eu queria que você falasse sobre a sua orientação durante o intervalo. Obrigado. Foi para a gente, principalmente, corrigir a nossa circulação, que não estava me agradando no primeiro tempo. Nós estávamos acelerando muito e o jogo passou a ser um jogo de transição, que não era o que nos interessava, porque o jogo de transição fica perigoso para ambos os lados. E nós tínhamos que controlar a partida, não deixar essa partida ficar em termos, né, de sofrer muitos ataques e atacar muito. Nós tínhamos que ter o controle e, na hora certa, atacar e atacar forte, com posição. Acho que não foi um pedido, né? Em alguns momentos acabou se fazendo uma linha de 5 para fechar um corredor, principalmente que o lateral deles tem uma característica muito ofensiva, e aí os nossos atletas, no instinto mesmo e na intenção de não sofrer muito, acabou se desenhando, mas não foi nada planejado para essa partida, né? Em outras partidas a gente já até trabalhou defensivamente em algumas circunstâncias para proteger mais, uma linha de 5, mas não foi o caso de hoje. Acho que foi em alguns momentos em que o adversário pesou muito a última linha e a gente acabou se protegendo, mas também entendo que nos primeiros 20 minutos do segundo tempo talvez foi o nosso momento mais perigoso nas transições também, né? Não era a ideia baixar muito, mas acabamos se posicionando assim, né? Mas aí ao mesmo tempo a gente conseguiu ter algumas transições e levar perigo nos contra-ataques, e que se tivesse talvez um pouquinho mais de calma na tomada de decisão, a gente poderia ter feito gol nesse período também do jogo, da mesma maneira que a gente ficou um pouquinho mais atrás, involuntariamente, assim, né, inconscientemente, mas conseguimos fazer algumas transições que também levaram perigo. Então isso, eu continuo pedindo para os atletas e orientando os atletas que a gente entenda que não é porque nós estamos jogando em casa que nós precisamos acelerar o jogo, nós temos que ter a consciência e o controle do jogo, circular essa bola com um pouquinho mais de precisão até do que velocidade, para que nós possamos fazer um jogo ofensivo melhor, né, proporcionar mais situações no último terço, para que a gente possa buscar o gol.
Gerson, boa noite. Boa noite. Santa Cruz ou Altos agora serão, um dos dois será o adversário do América na próxima fase. Você pode acompanhar dessas duas equipes já, vislumbrando um possível confronto e falando também dessa condição de decidir ou não fora de casa. Porque o América, por exemplo, hoje teve mais de 21 mil pessoas ao seu favor, claro, tinha o resultado do primeiro jogo, conseguiu fora de casa fazer um resultado, mas hoje, mesmo com todo esse apoio, não foi possível. Fala um pouco sobre esses dois adversários e como você vê o possível jogo sendo decidido, a segunda partida fora de casa ou realmente aqui na Arena das Dunas. Não, primeiro, parabenizar o nosso torcedor, né, que veio mesmo com tempo ruim. Acredito que se fosse um dia ainda melhor, mais sol, o público até poderia ter sido maior. Mas parabenizá-los, né, por ter apoiado, por ter incentivado a equipe do início ao fim, né, sofrendo com a gente em alguns momentos ali, mas faz parte do futebol. Dois adversários que, como os outros também, têm seus pontos fortes, têm suas qualidades, né? São duas equipes diferentes, assim. O Altos é uma equipe mais de velocidade, mais transição, uma transição muito rápida. Fez uma boa primeira fase e depois também manteve nos matas, né? Uma regularidade boa. O Santa Cruz é uma equipe que já é mais técnica, né? Uma equipe com uma qualidade, mas que também tem alguns pontos que a gente pode explorar e aguardar, né? Aguardar, claro que nós perdemos a oportunidade, né, com um resultado positivo de confirmar o segundo jogo em casa, mas se tiver que decidir fora, nós vamos nos preparar. Eu também já consegui acessos fora de casa, título brasileiro fora de casa, são circunstâncias do jogo que a gente vai saber lidar muito bem com isso, né, pensar muito bem os jogos. Primeiro vamos aguardar a definição do adversário, do mando, onde vai ser o primeiro, onde vai ser decidido, mas pode ter certeza que o América trabalhou muito para chegar nesse momento e agora a gente vai trabalhar ainda mais para chegar no objetivo principal do ano. Boa noite, Gerson. O América vem eliminando alguns fantasmas nesta Série D. Ele eliminou o Juazeirense, que já havia eliminado o América em outro momento, agora elimina o Imperatriz, que também havia eliminado o América. E também tem um fantasma da Série D, né? O América com mais de 120 jogos, quase 200 gols na história da Série D. Como você vem trabalhando para esses números, esse retrospecto do passado não afete o presente para que possa fazer diferente no futuro e não acabar afetando os atletas? Não, são números, né? Claro, acho que a gente sempre se valoriza esses estudos, enfim, a história, mas nós estamos muito focados no presente. Eram outros grupos, eram outros adversários, tanto outros elencos, outros momentos, né, do clube também. Hoje o clube ele está muito mais organizado, muito mais estruturado, oferecendo mais condições, tem uma equipe com um plantel muito bom e com total possibilidade de chegar a um acesso real. Eu acho que o nosso torcedor, mesmo com o empate hoje, ele tem essa consciência, essa expectativa, uma confiança na equipe, né? A gente não vai ficar buscando resultados adversos do passado, a gente vai focar no presente, porque independente do nosso adversário, vai ser 2 jogos duros, mas acredito que a gente tem feito bons jogos fora de casa também. Isso acredito que passe para o nosso torcedor uma confiança de que, mesmo que se tiver que decidir fora de casa, a gente vai ser forte, a gente vai buscar o resultado e agora é aguardar aí quem possa ser o nosso próximo adversário, mas com uma certeza muito grande de que a gente vai chegar no nosso objetivo. Obrigado.